Veja, hoje já está integrado, nós já somos androides. Isso daqui simplesmente não está plugado dentro da nossa cabeça. Mas sem um bichinho desse daqui, hoje a gente não consegue nem começar a fazer as coisas. Comunicar, andar, circular, se informar. Tem uma coisa que eu não consigo avaliar. O que pode mudar todo esse grande prognóstico? É a singularidade. Hoje, com a atual tecnologia, hoje não, já há algum tempo, estamos falando já há algum tempo, 10% da população é peso morto, atrapalha. Antigamente, você precisava de pessoas para carregar a pedra, né? Fazer a pirâmide. Tem gente que acha que foram os alienígenas. Eu acho que foi empurrando, né? Foi empurrando a pedra para cima, lá na rampa, e fazendo as coisas. Antigamente, você precisava de estivador para transportar o saco de cereal nas costas. Você não precisa mais. Você não precisa mais de estivador, você não precisa mais de nego para empurrar pesado. Desde a Segunda Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, o governo americano falou: olha, os 10% mais burros a gente não quer. Aí tem ali, eles falam, não é o QI 81 que circula, não é verdade isso. Eles fazem um exame, que é esse AFQT, e o burrão, ou muito despreparado, eles não pegam. Ah, por quê? Porque é aquele cara que você manda, ó, vai lá e limpa o chão, ele limpa o chão, mas ele suja as paredes, né? É o cara que não consegue, né, administrar uma tesoura. Né? Usa a tesoura, ele corta o dedo. E aí você tem que parar o que está fazendo para costurar o animal. Então, Estados Unidos já tem mais de 70 anos, ele não pega nego muito burro. Não pega. O que está acontecendo? Você está aumentando a tecnologia e a expectativa é com a inteligência artificial esse número possa subir não para 10%, ser 50%, 60% da população ser totalmente dispensável. E é isso que está gerando mal-estar. Você vai precisar de... Se sair inteligência artificial que permita fazer o carro que guia sozinho, o que vai acontecer? Não vai precisar de motorista. Não vai precisar de... Já tem aí, né? O GPT, né? Que o cara está tendo um monte de problema dos caras não fazerem mais trabalho escolar. Ele simplesmente entrega o que o site GPT faz para eles. Agora, foi em novembro desse ano. E isso está gerando uma preocupação muito grande. Eu descrevi toda uma dinâmica populacional, mas se tiver uma singularidade, o que é a singularidade? É um evento de ruptura, uma coisa que quebra todas as relações passadas. A inteligência artificial ser muito melhor que o ser humano. Exemplo de singularidade, jogo de xadrez. Hoje em dia, o computador ganha do homem. Não tem mais como vencer o computador. É uma realidade isso. Houve uma singularidade. Continua a ter campeonato de xadrez? Continua. Não pode ter ponto, tal, verificam, tal. Continua tendo jogo de xadrez entre pessoas. Mas se você precisar escolher um campeão de xadrez para jogar contra o outro, você vai escolher o computador. Pode acontecer isso para mais áreas? Sim. Sim. E isso pode mudar todo esse balanço de forças que a gente está discutindo. O Japão meio que apostou nisso. Não vou trazer imigrantes e vamos fazer com robô e vamos manter, o pessoal vai trabalhar mais tempo e beleza, vai se aposentar quando tiver bem velhinho. Então isso daí pode mudar. Qual é o problema? Põe aí, vira aí. Isso não está na mão de um país ou de uma nação, está na mão de algumas poucas famílias. Aqui tem várias outras que eu não vou te dizer, mas só para vocês pararem para pensar, quem é que está por trás do desenvolvimento do chat GPT, do inteligência artificial? É o Bill Gates. São os donos do Google, o Larry Page, o Sergey Brin, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk. Tem um monte de outros investidores ou pessoas que nem aparecem aqui nessa folha.
E não vai ter um cenário distópico, eu não acho que tenha de ser, como é o Exterminador do Futuro, onde a inteligência artificial escapa do controle humano e aí essa inteligência artificial vem para destruir toda a humanidade. Isso é bom. Eu não acredito nesse cenário. O que eu acredito é que algumas famílias vão controlar a inteligência artificial e essas famílias vão estar numa posição de força tão grande, tão robusta, tão distante do resto da humanidade, que o resto da humanidade vai meio que ser escravizado por eles, entendeu? Nós vamos virar, não escravizar, a gente vai ser uns coitados, uns Zé Ruelas. Você pode sempre sair da grade e viver no mato. Mas quem vai controlar o mundo vão ser essas poucas famílias que vão ter inteligência artificial. E quem são essas famílias? Tem famílias principalmente americanas. Não, judeu, já vamos começar. Judeu não, o Bill Gates não é judeu, o Elon Musk não é judeu, o Zuckerberg é judeu, mas casou com uma chinesa americana. O Larry Page, eu acho que um dos dois tem um avô judeu, o outro não é. Então, assim, né? E tem um monte de outros aí, tem um monte de cara. Então, assim, não tem conspiração, não tem Nephilim, não tem alienígenas. Esquece isso. Tem algumas famílias americanas que estão disputando isso pesado. Inclusive, o Elon Musk brigou com o pessoal do Google por causa da inteligência artificial. E também, há muito tempo, ele descasca o Bill Gates, zoa com o Bill Gates. Então, está tendo briga aqui, entre as famílias americanas. Assim como tem desenvolvimento de potenciais inteligências artificiais na Rússia e também na China. Europa, eu acho que está menos ameaçador. Então, tem alguma coisa sendo feita na China para controle da população, como você entra no processo decisório das pessoas sem elas nem perceberem. Hoje em dia, todo mundo sabe, você vai lá, você quer saber... eu entro no carro, quando eu vou lá para guiar, eu ponho o mapa, né? Às vezes eu nem, antes de pôr o mapa, já aparece o endereço. Ele escuta o que você está falando, ele vê que você entrou no computador da casa, eles já antecipam tudo. Compras, processo decisório. Então tem China, famílias chinesas, algumas famílias russas e famílias americanas disputando esse poder. O ChatGPT, né, que é o primeiro modelo, não é o primeiro, mas é um modelo que está famoso hoje aí de inteligência artificial, inclusive está gerando todo um debate nas escolas, porque o pessoal saiu colando, né? Como é que você... Aí eles criaram algumas armadilhas para os alunos que colam do ChatGPT, professor pegar, já está aparecendo aqui. Quem começou foi o Elon Musk, mas aí em 19 o Bill Gates foi lá e comprou, pegou o dinheiro. Põe no próximo slide, por favor. E aí, isso daqui é o seguinte, a quantidade de usuários no mundo. Né? Então, isso daqui é o mapa mundi, não pelo tamanho geográfico, mas a quantidade de usuários de internet. E aí você vê as principais redes, né? Qual a principal rede que tem? Facebook, em azul, vermelho, Google, e aí em verde, China e Rússia, é uma própria. A China tem uma, a Rússia, que está em laranja, é a deles, o Japão tem uma. Então, assim, é essa disputa que está sendo preparada. E o que isso tem a ver com a censura? Acabou, né? Esse foi o último slide, né? Isso, é o último. Aí o que acontece? No meio dessa disputa de mercado, poder econômico, grana, aparece aí os brasileiros, PT, ministros do STF, nós, poderosos, queremos criar aqui um controle da internet, nós vamos dizer o que fazer na internet. Bicho, você está interferindo em todo esse jogo de poder, Google, Telegram, Facebook, Meta... todo mundo aqui saiu para... E se eles colocarem e puxarem uma sardinha para... mas o Brasil não é tão grande assim. O Brasil, a internet é razoável, primeira coisa. Segunda coisa, você cria o precedente. Se o Brasil fizer, a chance do México fazer, Turquia, México, Colômbia, Argentina, aí fica grande. Aí fica grande. Aí fica grande. E por isso que começou com esse papo da censura. Vamos passar a lei, vamos passar a lei. Não foi oposição. Imagina que o Eduardo Bolsonaro, nada, esquece.
Esquece. Foi o lobby de Google, o lobby da Microsoft, o lobby, todo esse pessoal aí já veio com tudo em cima. Falou, não, pode parar com isso. Porque afeta esse jogo, que vai ser uma realidade. Então, daqui a 20 anos, a foto da população mundial é aquela que eu mostrei para vocês. Só que da inteligência artificial, eu não sei como vai ser. No jogo de xadrez, o jogo de xadrez mudou. Hoje em dia, jogador de xadrez humano é piada e beleza. Tem um jogador lá, vai jogar xadrez com computador, não tem a menor chance. Né? Pode ser que aconteça isso para um monte de outras atividades. Então, essa é a dinâmica atual. O Brasil, ele não foi salvo da censura por pessoas que querem o seu bem. É uma disputa mundial para poucas famílias controlarem a economia, as informações, poder. E esse joguinho dessa tigrada aqui no Congresso Nacional, PT, alguns ministros do STF dando pitaco, meu, levantou uma orelha lá fora monstruosa. O que está acontecendo aqui? Não. E se eles forem apertar um pouco o parafuso, porque uma coisa é você ir lá e mandar prender Alan dos Santos. A outra coisa é você interferir no jogo de poder do Google com Meta, com, com Rússia, com China. Aí fica um pouquinho mais pesado o jogo. Um pouquinho mais pesado. O que eles são capazes de fazer, em termos de construção de informação de cenário, é bem pesado. Então, acho que ali eles foram cutucar um monstro que eles não tinham nem dimensão do tamanho que era. Mas era isso que eu queria falar. Desculpa, Elvis. Agora toca aí, meu. Opa, tranquilo, cara, tranquilo. É isso aí. Vou colocar o vídeo do nosso amigo aqui, Elon Musk, sobre inteligência artificial. É uma entrevista que ele deu para esse Ele tem uma visão muito podcast aí. pessimista. Eu não sou tão pessimista quanto ele, não. Bem pessimista mesmo. What happened with you where you decided or you took on a more fatalistic attitude? Like, what was there any specific thing, or was it just the inevitability of our future? I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where listened. the robots are going to fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. Are people more inclined to listen today? It seems like an issue that's brought up more often over the last few years than it was maybe 5-10 years ago. It seemed like science fiction. Maybe they will. So far, they haven't. Once it's implemented, it's very different because it will Once be the able genie's to, out of the bottle, what's Right. going to happen? and it will be able to improve itself. Yes. That's where it gets spooky, right? The idea that it can do thousands of years of innovation very, very quickly. Yeah. And then we'll be just ridiculous. Ridiculous. We will be like this ridiculous biological shitting, pissing thing trying to stop the gods. No, stop. We like living with a finite lifespan and watching, Norman Rockwell paintings. It could be terrible, and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. Do you think that it's likely that we will merge somehow or another with this sort of technology and it'll augment what we are now? Or do you think it will replace us? Well, that's the scenario. The merge scenario with AI is the one that seems like probably the best. Like For us. Yes. Like if you can't beat it, join it. É isso aí, meu. Assim, Sinistro. deixa eu fazer algumas ressalvas. Eu não acredito que vai ter uma inteligência artificial à parte que vai mandar robôs e drones matar a gente. Eu acho que vai ter uma família ou algumas famílias que vão ter inteligência artificial, vão apertar o botão e vai ser executado. Então,
os nossos filhos e netos, se rebelarem, vão ter que lutar contra robôs, drones, essas coisas, comandadas por inteligência artificial, mas essa inteligência artificial vai estar sendo controlada por um grupo pequeno de pessoas, né, de carne e osso. Então, não é aquela coisa do filme... Pô, esqueci o nome do futuro lá. Exterminador. O Exterminador do Futuro. Não é o Exterminador do Futuro. É uma coisa diferente. As pessoas que tiverem essas empresas vão dar um pulo muito grande e o resto vai ser dispensável, principalmente quem tiver que ir baixo. E a taxa de fertilidade não precisa mais. Você está sobrando aqui no planeta Terra. Não se reproduza. Não se reproduzam. Eu acho que esse que é o pulo do gato. Se fosse numa guerra atual, 2 indianos contra 1 chinês, impossível. Impossível vencer. A Índia vai ganhar. Agora, num cenário onde você tem inteligência artificial, pode ser. Pode ser. Então, é um pouco isso que eu queria passar. Esse cenário que ele descreve, tem um outro, não sei se foi ele ou foi uma outra pessoa que falou, veja, hoje já está integrado, nós já somos androides. Isso daqui simplesmente não está plugado dentro da nossa cabeça. Mas sem um bichinho desse daqui, hoje a gente não consegue nem começar a fazer as coisas. Comunicar, andar, circular, se informar. Não consegue nem mais... Então a gente já é uma espécie de... né, mistura aí de androide, né? Ser humano com máquina. Só não está plugado no nosso organismo. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.